Alô galera, tudo bem com vocês? Passando para mais uma pequena catequese, olha, não perca não, é que eu vou ensinar a vocês uma tática que os irmãos protestantes usam sempre com nós católicos, quando a gente faz algum vídeo aqui, que eles vêm mentir, né, nos comentários. Quando a gente faz um vídeo sobre a tradição da Santa Igreja, reparem um dos textos que eles usam, tirando o texto do contexto, para falar que a tradição católica não é apostólica, e sim inventada pelos padres da igreja. Olha, fica até o final, dê uma curtida, vamos propagar esse vídeo, vamos compartilhar, vamos espalhar, bora, para nós aumentar mais os inscritos e aumentar mais o nosso pequeno apostolado. Eu vou fazer de agora em diante, tentar fazer vídeos com argumentações protestantes, com perguntas que eles fazem para católicos que os católicos não conseguem responder. Perguntas simples, muitas vezes, né? Mas que eles tiram do contexto, o texto bíblico, para derrubar o irmão protestante. Preste atenção, quando a gente faz um vídeo sobre tradições apostólicas, eles colocam esse texto aqui de Mateus, capítulo 15, versículo 6. Olha como está. Essa já não é obrigado a socorrer do outro modo, os seus pais. Aí ele coloca nessa partezinha aqui, ó, que aqui o cara já está vendo o contexto da tradição que o nosso Senhor Jesus Cristo estava condenando, mas colocam só a parte B do versículo. Assim, por causa de vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Eles colocam assim. Esse mesmo texto vocês encontram no capítulo 7 de São Marcos, versículo do 1 ao 3, a mesma coisa, mas eu escolhi o de São Mateus. Reparem o que Jesus estava falando com os fariseus, prestem atenção. O capítulo 15 de São Mateus, versículo do 1 ao 9, o texto com uma alusão maior, né, para a gente entender. Ó. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer? Reparem só, a tradição dos judeus era um mero rito de purificação do corpo. Jesus respondeu-lhe: é vós, por que violais os preceitos de Deus por causa da vossa tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Aquele que amaldiçoar teu pai ou tua mãe será castigado de morte. Êxodo capítulo 20, versículo 12, Êxodo capítulo 21, versículo 17. Encontram-se no Velho Testamento essa citação que o nosso Senhor Jesus Cristo usou. Mas vós dizeis: aquele que disse a seu pai ou a sua mãe aquilo com que eu vos poderia assistir, já ofereci a Deus. Esse já não é obrigado a socorrer de outro modo seus pais. Assim, por causa da vossa tradição, anulais a palavra de Deus, hipócritas. É bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Vã é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Isaías 29, 13. Prestem atenção às citações do Velho Testamento que o nosso Senhor Jesus Cristo usou. Olha, prestem atenção. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está colocando aqui o quê? Ele está colocando aqui, por um simples preceito, os judeus se vangloriavam, né? Uma simples purificação do corpo, algo externo, não interno. Mas com isso, eles foram argumentar com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo revelou no coração deles o que de fato eles faziam, anulando a lei de Deus e quebrando os mandamentos de Deus. Honra teu pai e tua mãe, como está lá no Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe. Portanto, eles quebravam a lei de Deus. Aí os irmãos protestantes botam sempre esse versículo 9 também. Vã é o culto que lhe prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Olha só como eles tiram do contexto, todo o texto. Mas esse texto é bem interessante, que ele é atribuído também aos irmãos protestantes. Prestem atenção o que acontece nas suas igrejas, como eles pregam, como eles falam de dízimo, é o dízimo, é o dízimo, é o dízimo. E Jesus está falando isso para você, irmão protestante. Não é para a gente, para nós católicos. Por quê?
Imagine vocês que a tradição que vocês tanto falam que é de homens e não vem de Deus. São Paulo, na sua carta a Tessalonicenses, na sua segunda carta, no versículo 15, eu estou com uma tradução bem antiga aqui, está no versículo 14, mas no versículo 15 do capítulo 2, no versículo 15 do capítulo 2, lê na sua Bíblia aí, um irmão protestante tentou me refutar e não conseguiu. Olha o que está no capítulo 15, nessa tradução antiga aqui. Assim, irmãos, estais firmes e conservais as tradições que aprendestes ou de palavra ou por carta. Estais firmes nas tradições que aprendestes ou por palavra ou por carta. E no versículo 6 do capítulo 3 da mesma segunda carta aos Tessalonicenses, São Paulo coloca: mas nós vos intimamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vós apartei de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que ele os mais receberam de nós e os outros. Olha como São Paulo mete a ferida a tradição apostólica, não esse texto aqui que Jesus fala no capítulo 15 de São Mateus, do versículo do 1 ao 9, também não é esse mesmo texto sendo no Evangelho Sinótico de São Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 3. Não, irmão protestante, vamos ser honestos. Mas esse texto fala de vocês. Reparam que Jesus condena aquela atitude que os fariseus usavam para roubar o dinheiro daqueles mais simples, que tinham fé, mas que eram enganados. Prestem atenção. Você aí, católico, entenda que esse texto também é como se fosse uma profecia para os protestantes. Porque o culto deles é vão. O culto deles é vão. Porque eles fazem a mesma coisa, eles roubam aqueles simples. Quantos você não conhece que tinha já deu aos pseudos pastores e falam que está dando a casa de Deus? Por quê? Porque lá dentro do culto eles sabem trabalhar isso aí. Já conheci uma pessoa, um colega meu, ele hoje tem uma profissão muito boa, uma pessoa muito inteligente, irmão protestante. Ele fala que ele pagava os 10% todo mês, paga os 10% todo mês à minha igreja. Não sinto falta não sei o que e tal. Eu digo, olha irmão, tu paga 10% do teu ganho. Será que tu tá indo pro céu por causa disso? Não, mas porque não sei o que. Calma, irmão, Deus quer ver teu coração e o que tu pode ajudar a tua igreja, né? A igreja dele, mas a igreja do irmão que eu tava falando não é a igreja de Cristo, não, é uma seita, né? O pseudos pastores, né? Lá dentro da igreja deles, eles usam muito esse texto para amedrontar os seus sequazes, né? Os seus irmãos de igreja, né? Oh, como vocês têm um jeito, rapaz, de enganar os pobres sofridos. Prestem atenção, esses pobres que não lêem Bíblia, eles usam esse texto aqui. E esta Bíblia que eu estou aqui, ó, João Ferreira de Almeida, século 21, olha, João Ferreira de Almeida, século 21, Bíblia Sagrada, uma Bíblia meio antiga, protestante. Olha a adulteração horrível, no capítulo 3 de Malaquias, no último livro do Velho Testamento, no versículo 8. Pode um homem roubar a Deus? Assim está. Todavia, vós me roubais, e ainda perguntais, como te roubamos? A pergunta, a afirmação, nos dízimos e nas ofertas. Estás debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento em minha casa. Aprovai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. De verde, se não, abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tanta bênção, que não conseguirás guardá-las. Olha só, 3 vezes usou o termo roubar. A gente pega uma Bíblia católica, uma Bíblia boa, Mato Soares, olha o termo que tá. Não é roubar, não. Oh, olha, versículo 8. Malaquias, capítulo 3, versículo do 8 ao 10.
Deve um homem enganar ao seu Deus? Olha a diferença. Ora, vós enganar-me e dizei-me, em que te temos enganado? Nos dízimos e nas primícias, ofertas. Fostes amaldiçoados, é vós, a nação toda, procurais enganar-me. Levai todos os vossos dízimos ao meu celeiro, para que haja alimento na minha casa. Desta maneira pode-me pondo-me à prova, diz o Senhor, e vereis se não vos abro as cataratas do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós em abundância. Jesus aqui está se referindo no texto no Velho Testamento à questão da ajuda aos pobres e às viúvas, como a gente vê em Levítico, a gente vê em várias citações, quando se falam de ofertas de dízimo, era para os sacerdotes, mas também para ajudar os órfãos e as viúvas. Mas os irmãos protestantes, eles colocaram o termo roubar, não enganar, roubar, para pressionar. E logo no versículo 11, fala-se da praga do gafanhoto, que se for honesto diante de Deus, seus campos não serão rompidos pelo devorador. E eles usam isso aí. Certa vez eu conversando com um homem que faz parte da Igreja Mundial do Reino de Deus, e ele fala, olha, eu pago direitinho, porque se eu não pagar o gafanhoto. Oh, meu Senhor, vamos usar de honestidade, né? Misericórdia. Salve Maria, viva Cristo Rei. Se liga nessas tradições que esses caras colocam aí. Essas tradições que eles colocam aí, eles tiram um texto do contexto para dizer que a tradição apostólica romana, né? Efésios 2, capítulo 20, né? Fundamentados, o alicerce católico é alicerçado nos apóstolos, e eles usam como se fosse algo inventado. Se convertam, cambada de caba. Jesus está de olho em vocês, ó. Salve a Maria, viva Cristo Rei.